Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver produção de abacate mais que triplicou em alguns estados. A fruta que era evitada pela quantidade de gordura agora está na moda, reconhecida como um superalimento para a saúde. E faz a alegria dos produtores pelo bom momento na comercialização. Antes um resíduo para descarte e problema para o meio ambiente, nova tecnologia transforma a casca do café em um biocarvão, que regenera o solo e aumenta a produtividade das plantações. Seca se agrava no Espírito Santo e diminui a vazão dos rios em Rondônia. Começa a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. Instalações do evento foram recuperadas depois de serem atingidas pelas inundações de maio. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Antes evitado por conter muita gordura, estudos recentes descobriram que o abacate é bom até para controle do colesterol. Também abaixa a pressão, previne osteoporose, melhora a visão, regula o açúcar no sangue e combate a inflamação do organismo, entre outros benefícios. A repórter Verônica Salazar, da nossa parceira TVE do Espírito Santo, leva a gente para conhecer uma propriedade que há gerações produz abacate nas montanhas do estado e mostra os segredos para o cultivo ter sucesso. Seu Alberto está feliz com o novo cenário do abacate. Ele é um veterano da cultura em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Está cultivando a fruta há mais de 40 anos. Mas seu pai já trabalhava com abacateiros muito antes disso. Só que sem técnica, o resultado, bem, não era o esperado. Seu Alberto buscou se aperfeiçoar e hoje dá aula de como produzir um bom fruto com aproveitamento total da área plantada. Já testou mais de 40 variedades. Atualmente, trabalha com geada, comando, quintal, primavera e margarida. Nós fomos descartando aquelas que não eram produtivas, aquelas que não eram comerciais e, no fim, a gente trabalha com 5 variedades basicamente, pegando os abacates de produção precoce até os tardios e conseguimos preencher o ano com 5 variedades, você consegue produzir abacate o ano inteiro. O grande incentivador do abacate no Espírito Santo foi o seu Benjamin Falqueto, que é pai desses moços aqui dessa propriedade, infelizmente falecido. Um excelente pesquisador na área. Então, junto com o Incaper, já quando eu cheguei aqui na década de 80, o abacate já era uma realidade no Espírito Santo. E com a chegada de um pesquisador, César Pereira Teixeira, para trabalhar no Incaper, ele introduziu, junto com a família Falqueto, aí, mais de 50 materiais genéticos de abacate. O bom momento do abacate no Espírito Santo tem explicação. Uso de técnicas avançadas, mudas de qualidade e acompanhamento contínuo das lavouras. A gente tem feito trabalhos aí, continuando observações junto com a família Falqueto, e nós temos um material genético que o seu Benjamin Falqueto também deixou de herança e que a gente está caracterizando para ser recomendado. Mas nem sempre foi assim. No passado, os produtores enfrentaram dificuldades com o mercado comprador. O nosso mercado, ele basicamente era focado no Nordeste, né? E continua ainda com a grande parte da produção sendo vendida para o Nordeste. E o Nordeste fica a 1.500, 2.000 quilômetros daqui. E os tratos que se davam na colheita e no pós-colheita do abacate eram totalmente inadequados. Nós batemos muito à época com os produtores, com os compradores, né? Mas o pessoal achava que é bobagem. Porque o fruto do abacate ele é colhido praticamente verde de vez, para poder aguentar a viagem dessa distância. E as pancadas que os frutos recebiam fizeram com que esse fruto não chegava no Nordeste. Então mais de 50% da carga de um caminhão, ela apodrecia na viagem. Entre altos e baixos, a produção de abacate no Espírito Santo segue firme. Podemos dizer que está num novo momento. As perspectivas para 2024 são excelentes, especialmente para aqueles produtores que investiram em novas tecnologias. Como o trabalho é todo manual, o desafio é ainda maior.
é que áreas montanhosas dificultam a mecanização do manejo, mas está difícil encontrar mão de obra. O jeito é buscar alternativas. Você imagina o que é tirar de 1 hectare 50 mil quilos nas costas, carregando, tá certo? Então o microterraceamento é você programar, planejar a sua lavoura para que você faça pequenas estradas de 1,80 m, 2 metros, entre cada 3 fileiras de abacate, para você passar com equipamentos, com micro tratores, para você fazer isso tudo. Com planejamento e aplicação adequada das tecnologias, seu Alberto colhe abacate praticamente o ano todo. A propriedade dele tem 9 hectares de abacateiros. A expectativa dele é colher de 120 a 130 toneladas em 2024. Por enquanto, o destino é o mercado interno. Seu Alberto exportou abacate por muitos anos, mas em 2019 desistiu da ideia. A exportação se tornou um pouco inviável e, na verdade, a gente vem retomando o mercado interno que o Espírito Santo tinha perdido por falta de qualidade. Então o pessoal está com essa consciência que você tem que produzir qualidade. A maioria dos produtores já tem isso em mente, né, que não adianta você produzir variedades ou uma fruta de má qualidade que você não vai vender. E graças a Deus a gente não tem tido problema em vender. Cada abacateiro adulto produz em média 500 quilos da fruta por ano. A recomendação é plantar o abacate próximo a outras culturas para aumentar a diversidade de inimigos naturais das pragas. Depois que a muda pega, são necessários de 2 a 3 anos até dar frutos. Se o terreno for bem cuidado, é possível colher abacate durante décadas. O sucesso de uma produção de abacate depende de algumas variáveis, como, por exemplo, o planejamento. Outra coisa importante é a qualidade da muda. Isso aí que o Fernando está fazendo é uma aplicação de uma proteção dessa muda quando ela for para campo. É como se fosse um filtro solar. A formulação foi ele mesmo quem desenvolveu. Cálcio, magnésio e zinco são alguns dos compostos. Aqui no viveiro, como você vê atrás de mim, elas estão tudo juntas, a irmandade. Quando vai para o campo, elas ficam isoladas, no mínimo de 8 a 10 metros uma de cada outra. E lá o sol pega diretamente na folha. Aqui nós temos um sombrite e a estufa, que de qualquer forma quebra um pouco a claridade. E lá é 100%. Então a gente passa o filtro solar para dar uma resistência na folha. E em torno de 21 dias ela está protegida. Depois, se preciso, pode renovar e passar novamente. E eu pinto o caule também, porque o caule fica exposto. E pode o sol queimar o caule. Então a gente passa uma tinta látex com fungicida e você já leva para o campo ela bem preparada. E qual a diferença entre produzi-las em viveiro e em campo? No campo você vai ter que tomar conta da semente até ela nascer, fazer o enxerto e vigiar e tal. E você sabe que essas coisas você tem que ter compromisso. E muitas vezes o pequeno proprietário, ele não tem tempo de ir lá no campo todo dia, olhar se está na hora de tirar a estufa, na hora de tirar a cobertura para fazer a desbrota. E aqui no viveiro é muito mais fácil, porque está perto de casa, você pode fazer. E a vantagem é que você vai fazer uma lavoura uniforme, porque no campo muitos enxertos não pega. Aí você tem que refazer. E você levando a muda, você planta todo numa época só e cuida numa época só. Fernando trabalha com mudas desde 1979. Como você tem que planejar o plantio, você tem que planejar também a muda. Como planejar? Você tem que ter em mente o seguinte, tem que ser a semente de qualidade. E eu sempre faço com abacates franco, pé franco, comum, de boa qualidade, de preferência os redondos mais chatos e que tenham um embrião bem desenvolvido, que vai dar uma haste boa para fazer enxerto. Entre os 25 municípios produtores de abacate no Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante se mantém na liderança, com mais da metade da produção capixaba. A fruta é nativa da região que atualmente corresponde ao território do México.
Segundo a arqueologia, é consumida há pelo menos 10 mil anos e chegou ao Brasil em 1893. Veja a seguir no Agrocultura. Seca se agrava no Espírito Santo. Rios de Rondônia sofrem com a estiagem. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Seca se agrava no Espírito Santo e reduz o nível dos rios em Rondônia. Aqui no Espírito Santo, há pelo menos 3 meses, as chuvas têm ficado abaixo da média. Atualmente, os 78 municípios capixabas encontram-se em situação de seca fraca. A falta de chuva tem afetado a disponibilidade de água para consumo humano, para a agricultura e também a pecuária, além de aumentar os riscos de incêndios florestais. As mudanças climáticas são fatores agravantes para o agronegócio capixaba, pois, pelas características da produção do estado, o setor é um dos mais expostos à ocorrência desses fenômenos. O Espírito Santo é formado por regiões secas, chuvosas, quentes, frias, com topografia acidentada e também regiões planas, o que leva a uma diversidade grande de culturas, como, por exemplo, café arábica e conilon, mamão, cacau, hortaliças, pimenta do reino, pimenta rosa e gengibre, bem como também se destaca na produção de carne bovina e de frango. Produtos que chegam a todos os estados do Brasil e a mais de 130 países. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, o cenário para os próximos meses não é animador. O pequeno volume médio de precipitação dessa época não deverá ser suficiente para reverter o déficit hídrico. O governo do estado chegou a publicar decreto com orientações para o uso racional da água na agricultura. Quem desrespeitar as recomendações poderá ser penalizado. Aqui em Rondônia, a biodiversidade amazônica é diretamente afetada pela baixa dos rios. Esse tempo de seca e o volume das chuvas cada vez mais escasso prejudica principalmente quem depende da venda dos peixes para a sobrevivência. O Rio Madeira, um dos principais rios do estado, bateu em julho uma sequência de recordes de seca para o período, com níveis mínimos históricos. No último dia 31, a água baixou 2,45 metros, o nível mais baixo já registrado no mês de julho, desde que o monitoramento passou a ser feito pelo Serviço Geológico do Brasil há 57 anos. Veja agora outras notícias do campo. Uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina ocorre de 24 de agosto até 1º de setembro. O evento acontece há 47 anos na cidade de Esteio, que fica a 24 quilômetros de Porto Alegre. A feira conta com o que há de mais inovador em maquinários que auxiliam no trabalho no campo. São 4.800 animais participando, entre rústicos e de argola, que são os inscritos para a competição. A Expo Inter é a vitrine para o trabalho que a gente faz o ano inteiro, né? A gente trabalha, se dedica bastante à criação dos animais, né? E seleção também, que não é só participar e levar um animal bem preparado. São anos de seleção. Outra atração da feira é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que nesta edição bateu recorde de expositores. São 413 empreendimentos vindos de toda a parte do estado. Grande parte do estado gaúcho teve impactos com a enchente de maio. Inclusive, o Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a Expo Inter, ficou com 90% da área inundada. Para os organizadores, essa é a Expo Inter da retomada, da recuperação do setor agropecuário, que apesar de todos os problemas está em peso aqui na Expo Inter. E a expectativa é que os números possam superar os do ano passado. Os nossos produtores rurais prepararam seus animais, quem foi afetado conseguiu reorganizar a propriedade nesses que têm a exposição de argola. Lógico, muitos não vão poder comparecer, muitas propriedades do Rio Grande do Sul totalmente destruídas, dificuldades enormes, mas os que aqui vão estar mostrando a genética, a qualidade dos animais do Rio Grande do Sul certamente farão mais uma vez chegar ao Brasil inteiro a qualidade da carne gaúcha. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul
especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos falar de como fica o clima em setembro em todo o território nacional. Vamos apresentar semana a semana o comportamento da chuva. Acompanhe aqui de 26 de agosto a 1º de setembro as anomalias de chuva pelo território nacional. Em vermelho, chuva abaixo da média na região amazônica, em parte aqui do Paraná e São Paulo. Chuva próximo da média na região do Mato Piba, a média nessa época é baixa. E no sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, tem chuva aqui entre a campanha e Zona Sul, mas grande parte do estado num cenário de tempo seco. A primeira semana de setembro tende a ter escassez de chuva em grande parte do território nacional. A chuva dá uma trégua também nos estados do sul. A primeira semana de setembro promete também temperatura acima da média, já permanecendo nestas áreas aqui do centro-oeste e sudeste, mas também tendo calor, temperatura acima do normal em todo o sul do Brasil. E esse ar seco, essa escassez de chuva associada à temperatura alta, pode agravar a situação das queimadas. Olhando para a semana seguinte, de 9 a 15 de setembro, a chuva continua entre Uruguai e Rio Grande do Sul e é escassa entre grande parte do Norte Gaúcho, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também parte aqui do Tocantins, Pará e região também do Mato Grosso. Então segue o tempo seco ainda, agravando ainda mais o cenário de queimadas. De 16 a 22 de setembro também não se vê um cenário de mudança em que nós devemos ter chuva mais próximo da média e a temperatura se mantém em alta. Então fica o alerta, principalmente para o centro-oeste e sudeste, para um período aí mais seco no mês de setembro ainda, dando fim aos poucos a esta estação mais seca de inverno. Geralmente setembro, acumulando todo esse período seco, pode ter ondas de calor entre o centro-oeste e o sudeste. Os modelos mais atualizados de clima projetam a chuva retornando a essas áreas entre finalzinho de outubro, mas principalmente a partir do mês de novembro, então ainda demora para regularizar a chuva. E nesta semana o frio é destaque. Devemos ter geada ampla ocorrendo na segunda e terça-feira, especialmente nos estados do sul, geada que pode chegar ao sul de Minas Gerais e parte também de São Paulo. O refresco será generalizado, mas já na segunda metade da semana a temperatura volta a subir. Veja a seguir no Agrocultura. Nova tecnologia transforma a casca do café, um resíduo prejudicial para o ambiente, em biocarvão, que regenera o solo e aumenta a produtividade das plantações. Nós voltamos já. Na região das matas de Minas Gerais, produtores de uma cooperativa estão usando no solo um carvão vegetal feito com a casca do café, que promete revolucionar essa cultura, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Que visual! As montanhas parecem esculpidas na paisagem. Neste pedacinho do Brasil, o verde da floresta se confunde com os cafezais. Aqui Matas de Minas. Essa nossa região aqui ela é conhecida por haver uma consonância entre produção e preservação. E olha, o café produzido aqui em meio a toda essa natureza está entre os melhores do país e do mundo. Como é montanha, é uma das melhores formas de exploração que tem da atividade agrícola, a exploração do café. Então são pequenas propriedades que hoje estão altamente tecnificadas, com alta produção, porque senão ele não teria condição de ter essa produtividade. Mas nem sempre foi assim. Riozona é uma nomenclatura usada para um tipo de café que ela é produzido nessa região de montanhas, nossa, Minas e Espírito Santo. E era um café de baixa qualidade. A bebida era ruim, né? Mas era o que se tinha. O jogo virou em 1979. Os produtores se uniram e criaram a Cooperativa dos Cafeicultores de Lajinha, a Cocafé. Toda cooperativa nasce de uma necessidade.
Então nós tínhamos necessidade de tecnologia, de melhorar a nossa qualidade, melhorar a nossa produtividade, sistema de armazenamento que não existia. Então, baseado nessas necessidades, criou-se a Cocafé, que veio entregar o quê? A transformação da região. A Cocafé hoje é uma cooperativa com 10 mil cooperados, 90% classificados como agricultura familiar, gerando muito emprego e muita renda. E eu tenho hoje uma base de aproximadamente 100 técnicos agrícolas e consultores que trabalham levando esse conhecimento até o produtor. Ao longo dos anos, a cafeicultura mudou muito e hoje não se pode mais pensar em produção e qualidade sem sustentabilidade. As cooperativas hoje, de forma geral, trabalham esses dois quesitos juntos, né? Sustentabilidade com produção. Não há que se destruir para se produzir, muito pelo contrário, nós precisamos preservar. E nós entendemos agora, quanto mais nós preservamos, melhor fica o meio ambiente, melhor fica o equilíbrio do clima. Da lavoura à bebida, vários resíduos são gerados na produção de café. Muitos voltam para o cafezal como adubo, entre eles a casca do café. Mas ao ser aplicada no solo, todo o carbono capturado durante o processo de fotossíntese da planta volta para a atmosfera. Por isso, essa não é uma destinação ambientalmente correta. Uma parceria pioneira da cooperativa com uma startup francesa promete revolucionar a cafeicultura sustentável no Brasil, transformando a casca de café em carvão vegetal, o chamado biochar, proporcionando melhorias no solo das propriedades e renda aos cafeicultores cooperados. O biochar é um condicionador de solo, um recuperador de solo. Ele é produzido através de um processo que se chama pirólise, que é o aquecimento de uma biomassa com ausência de oxigênio. Bom, o maior benefício do biochar é que ele retém água e nutrientes e consegue fazer com que as plantas não sofram no período de déficit hídrico. Olha aí, o biochar já sendo aplicado na lavoura do seu João. A novidade agradou o produtor de São Francisco de Humaitá, em Mutum, Minas Gerais, um dos 300 cooperados da Cocafé que estão participando do experimento. A minha propriedade, que são 20 hectares, né? Eu tenho um pouco de pecuária e 4 hectares de café. E a gente viu no biochar, com a preocupação ambiental, seria um produto que poderia trazer benefícios para o solo e até economicamente no futuro para o produtor. E aí a gente entrou nesse projeto e a gente começou aí já a aplicação desse produto. Um estudo lançado há alguns anos pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, a USP, mostrou que 78% das emissões de gases de efeito estufa na cafeicultura nesta região das matas de Minas vêm dos adubos à base de nitrogênio. A expectativa é de que, com o uso do biochar, haja uma redução em 33% na aplicação de adubos e, com isso, um aumento em 14% na produtividade da planta. Essa combinação resultaria numa redução de 40% dos gases de efeito estufa de uma lavoura como essa, tornando a atividade bem mais sustentável. No momento que você melhora o solo, vai ser menos fertilizantes que você vai usar. Então, assim, é uma satisfação a gente estar podendo ser hoje os primeiros a usar o biochar, né? E a gente acredita muito, né, nos resultados que vão trazer para a nossa cafeicultura, para a nossa região. O agro, ele avança a passos gigantescos, né? Nós temos um aumento de produtividade absurdo na mesma área que antes era plantada e produzindo menos. E nós temos desafios aí pela frente, que é esse equilíbrio entre a produção e a natureza. É desafiante, mas evidentemente o agro é forte. O agro, ele é resiliente, o agro, ele enfrenta desafios com capacidade de vencer. E não tenho dúvida que o mundo depende do agro. Quem seria do mundo se o agro deixasse de existir? Nós morreríamos de fome. Então é muito importante que toda a população tenha essa consciência. Hoje nós produzimos aquilo que é mais sagrado para nós, é alimento. E preservamos a segunda coisa mais sagrada, que é a água. E a terceira mais sagrada, que é
o ar, tá? E a terra. Então, sem esses elementos, não existe mundo, não existe planeta, não existe ser vivente. E o agro tem um papel preponderante nisso. Eu acredito muito que nós estamos aqui hoje, nós temos que deixar algo melhor para as gerações futuras. E a cooperativa ela está sempre presente, falando, buscando projetos que de fato vai em encontro desses pilares, né? E quando a gente fala na agricultura, o que nós vamos deixar, né? Então a gente tem que deixar boas práticas. Essas boas práticas é que vai fazer com que quem vir depois possa dar continuidade e que possa ser, com certeza será melhor do que nós. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.